trilhões. Dívidas e acordos de 2025, né? Das parcelas que vencem esse ano. Total 641 milhões de reais. 38. Deu ruim. Valor total entre dívidas de acordos da Prefeitura de Taubaté era um todo. 1,1 bilhão de reais. Essa é a coletiva de imprensa que o prefeito chamou para dizer que a prefeitura tá mal das pernas. Mais de 1 bilhão em dívidas. Mas ele já se antecipou e apresentou algumas soluções. Aqui, uma decisão dura, né? Cancelamento de concursos, renegociações das dívidas, redução das despesas na ordem de 30% em cada pasta e mais algumas outras medidas. Separou a dívida em 2 grupos, as de curto prazo e as de longo prazo. O problema é a dívida de curto prazo, aquela que tem que ser paga ainda em 2025. É aqui que o número assusta. A cidade tem uma dívida de mais de 600 milhões para resolver em menos de 1 ano. Isso é mais de 1/3 da arrecadação anual da prefeitura. Aí me surgiu uma dúvida. Qual é a parte da cultura nesse endividamento todo? Vamos tentar descobrir? A gente vai tentar descobrir essas informações no portal da transparência de Taubaté. É um trampo que pode levar dias. Preparado? O plano é ver somente as despesas de 2024. Eu procurei. Até que achei. Chile Cavalhares em Taubaté. Bom, não era bem isso que eu tava procurando. Mas a gente pagou 60 mil reais pra essa cantora fazer um show aqui em Taubaté. E de novo eu procurei, mas não achei nenhum artista de Taubaté que tenha recebido uma quantia como essa. Mas eu consegui fazer uma coisa. Eu descobri quais são os fornecedores que mais trabalham para a Secretaria de Cultura. E o top 3 fornecedores é formado pela galera que aluga som, palco, iluminação, banheiro químico e todos os outros equipamentos que tem em eventos culturais. Os líderes foram Musical Village Limitada, Tríade Promoções e Eventos Comercial Limitada e Only Entretenimentos Limitada. Eu joguei todos os dados dessa despesa numa planilha. Tem lá 5.636 lançamentos, 2.994 só para esses 3 fornecedores. Tá estranho. Ao mesmo tempo, eu tentei identificar os fornecedores de serviços artísticos que mais apareceram, com foco no pessoal que é contratado por meio do edital de credenciamento para se apresentar nas praças, nas festas do calendário oficial, para fazer as oficinas, enfim. Os 3 mais contratados ocupam juntos 36 linhas daquela mesma planilha. Eu vou deixar ela linkada aí na descrição. Esses caras trabalharam por algo que variava entre R$ 278 e R$ 1.800 pelas suas prestações de serviço. E a soma de todos eles foi menor que R$ 40 mil. Só para ilustrar, isso foi muito mais barato que um pequeno conjunto de diárias de locação de equipamentos como esse aqui, ó. Eu acho que isso serve para ilustrar aquela impressão de que a Secretaria de Cultura é, na verdade, uma secretaria de eventos. Mas eu estou desviando do assunto, o lance aqui é falar sobre o endividamento. E aqui é que começou o meu martírio. Uma das maneiras de saber quem trabalhou e não recebeu é comparando isso aqui: serviço liquidado e serviço pago. Se na coluna do pago tá zerado, assumo que a prefeitura ficou devendo. É simples. E também sei lá se essa é a maneira mais eficiente de verificar isso. Mas, meu amigo, pensa num trampo difícil. Eu não consegui verificar todas as informações porque tá tudo muito confuso. E esses portais são feitos para isso mesmo, é para confundir. Eu vi essa doideira aqui. Na despesa geral, a Secretaria de Cultura fechou o ano executando menos de 12 milhões de reais e ficou devendo algo próximo de 1,5 milhão aos seus fornecedores. Mas na despesa detalhada aparece isso aqui, que pagou 35 milhões. Fiquei com uma puta cara de interrogação. Então eu tenho que apelar para outro método, que é consultar o restos a pagar. Olha isso. Essa é a grana de um projeto da Lei Paulo Gustavo que eu já recebi e executei. Aliás, foi o episódio 1 desse observatório aqui. E tem conta também desde 2018, e a dívida geral é de mais de 7 milhões de reais. Isso tá certo? Não. Cara, esse portal é uma bosta. É horroroso.
Eu sofro muito com ele, sofri por causa da campanha, porque eu tentava pegar essas informações lá, apanhava que nem... Esse aí é o Matheus do Prado, atual secretário de Administração e também de Finanças. Realmente, o portal da transparência da Prefeitura de Taubaté, a gente tem dificuldade de encontrar informações lá, seja porque o banco de dados se perdeu em algum momento, seja porque as informações não estão subindo, não estão sendo alimentadas nesse portal, seja porque é difícil de manusear mesmo, de encontrar informação lá. Então, uma dificuldade, né, que já se arrasta já há longos anos, né, o portal Transparência mesmo, uma dificuldade muito grande da gente interagir com ele. E esse é o Serginho, ex-vereador e atual diretor de governo. O que nós precisamos? É facilitar a vida do cidadão. Vocês mesmos dos conselhos, né? Vocês precisam ter a ferramenta para levar essa informação para uma reunião ordinária do conselho, para uma reunião extraordinária. Eu quero saber qual que é o orçamento. Então tudo isso tem que estar muito fácil lá no portal Transparência. Você abre lá, né, a tela, você vê quanto já foi a despesa de uma secretaria afim, né? Se a gente tem um sistema, vamos falar do portal da transparência mesmo, que você entre lá e consiga encontrar a informação que você quer, entenda a informação, seja fácil, você não vai precisar entrar no ESIC, mandar um pedido de informação, você encontrou lá e pronto, acabou, né? Facilita a nossa vida desse lado também, porque se você como munícipe ou como jornalista, ou que seja, que quer uma informação, você precisa tê-la. Então você vai solicitar, a gente vai ter que parar alguém para encontrar essa informação. Se ela já estiver lá, resolve a vida. Beleza, diagnóstico confirmado. Eu acho que eu não precisava, mas eu vou dizer o óbvio. Um mecanismo de transparência funcional, para além de ser obrigação, resultaria em economia. O secretário se deslocou de algum trabalho importante só para ouvir minha choradeira. E foi você que está me assistindo aí que pagou pelo tempo que ele me atendeu. Tá, mas e a dívida? Tá. Assim, com relação à cultura, é pouco mesmo o recurso que ficou de dívida relacionada à cultura. Porque se você for ver lá, as grandes dívidas são ou de serviços essenciais ou já de dívidas de longo prazo, não muito relacionadas aos restos a pagar, ou seja, de curto prazo que veio de 2024 para 2025. A gente fez esse levantamento, hoje ficou para pagar, de restos a pagar, relacionados à cultura, R$2 milhões aproximadamente. A gente já conseguiu liquidar metade disso, 1 milhão, e ainda precisa negociar algo em torno de 450 mil reais com credores. A gente já abriu 2 etapas de negociação, né, de acordos com as empresas, mas elas não aceitaram esses acordos inicialmente. A gente agora está estudando uma forma de tentar chamá-los e ver se a gente consegue liquidar. Mas em resumo, 2 milhões de resto a pagar cultura, 1 milhão já liquidado, 550 mil já negociados, 450 mil a negociar. Se a minha conta tá certa, no bolo total, isso representa menos que 0,2% de todo o orçamento. Mas no bolo da cultura, é quase 15% do que a pasta teve de despesa no ano inteiro de 2024. E o pagamento vai ser feito em 2025, com dinheiro de 2025. Lembra que o prefeito anunciou que as secretarias terão que cortar 30% das suas despesas? No caso da cultura, isso representaria mais de 4 milhões de reais. Se somar isso com a conta do ano passado, vai dar mais de 6 milhões de reais de um dinheiro que não vai virar nenhum serviço. Eu posso estar enganado, mas fazer esse corte que o prefeito determinou vai ser impossível. Você já tem clareza sobre isso? A gente também tem um setor de desenvolvimento, de planejamento econômico, que também está debruçado sobre cada linha do orçamento para fazer essa conta de chegada. É óbvio que não tem de onde tirar, não tem o que fazer, a prefeitura, a secretaria tem um orçamento muito enxuto, grande parte do orçamento da Secretaria de Cultura vem de emendas impositivas, seja de vereador, seja de deputado. Você não tem como cortar, vou falar para o vereador que eu vou cortar 30% da emenda dele, né? Não é possível, ele mandou para aquilo, vai gastar com aquilo. Então, em casos específicos, em secretarias específicas, comprovada a não possibilidade da execução dos 100%, não será, né? Você fala, 30% para todo mundo, mas é lógico que isso é negociável dependendo da dificuldade que a gente vai encontrar em cada setor. Como é o caso da Secretaria de Cultura, que tem as suas emendas que já vêm carimbadas, destinadas, já tem o seu orçamento bem enxuto, enfim. Então, tudo isso a gente está analisando.
ter uma pessoa, uma equipe debruçada no orçamento. Porque mais do que a gente conseguir, no caso da Secretaria de Cultura, uma economia, é saber exatamente como a gente gasta o pouco do dinheiro que tem. E se está gastando de forma efetiva, né, de uma forma que seja benéfica para a ponta, né, para a população, enfim. Então, esse é o desafio principal. Tá bom, tá gastando bem? Tá bom. Agora, quando a gente coloca corte de 30%, a gente está provocando o secretário a encontrar coisas que talvez ele não precisava estar pagando, gastando, ou fazendo de uma forma que sempre foi assim, e daí, poxa vida, se eu mudar um procedimento aqui, eu consigo melhorar tal coisa, se eu correr atrás desse formato de contratação, eu consigo economizar nisso. Então é mais um incentivo para que todo mundo se debruce sobre as suas rúbricas orçamentárias. Palavra-chave: gastar bem. Ainda não há muitos subsídios para avaliar o que significa gastar bem. Eu vi que entre 2022 e 2024, a Secretaria teve uma despesa de mais de R$730 mil com a contratação de trabalhadores eventuais. Tem, por exemplo, a contratação de escriturário eventual. O que um escriturário eventual, recebendo quase R$12 mil, faz que um estatutário, que recebe um pouco mais de R$2 mil, não faz? Eu perguntei. E eu fiquei no vácuo. Para ser justo, até tem alguma interação por lá, mas não explicou muita coisa. O lance é que a prefeitura tem contratado arquiteto, telhadista, autor de livro, fotógrafo e sei lá mais o que, como se fosse professor, monitor, agente de manutenção e até escriturário. Isso para evitar longos e penosos processos burocráticos que inviabilizariam a agilidade na prestação de serviços essenciais. Bom, foi isso que o jurídico do Almanac me mandou ler. Eu vou deixar o link aí na descrição para quem quiser ver a minha interação com a Secretaria de Cultura. Por enquanto, não dá para saber, por pura falta de transparência, se a Secretaria gastou bem ou se gastou mal. E por falar em falta de planejamento na contratação, na semana do Carnaval a gente foi agraciado com essa notícia de uma contratação com dispensa de licitação. E não, eu não vou fazer nenhum comentário sobre o preço ou sobre a lisura do processo. A questão é que o Carnaval é uma programação anual e já dava para ter antecipado essa contratação e ter feito de maneira planejada, ou não. A dispensa de licitação é algo muito recorrente nessa secretaria e não está claro quais são os motivos para isso. Normalmente dispensa de licitação às vezes é algo toque de caixa, que surgiu sem um planejamento prévio, você justifica a dispensa disso. Esse é um ponto com relação ao porquê que existe a dispensa de licitação. Mas é óbvio que se tiver um planejamento das suas contratações, você vai eliminando as dispensas de licitação. Porque, vamos lá, todos os eventos, é fato que se você for fazer, você vai precisar de segurança, estrutura de som, de iluminação, palco, banheiro químico e aí por aí vai. Então, se você planeja isso antes, você compra de forma centralizada e ganha de economia de escala. Então, o que a gente está fazendo? Já está desenvolvendo um decreto e depois uma instrução normativa para a gente criar o plano de contratação anual. Esse plano de contratação anual também veio pela nova lei de licitações, é uma exigência da nova lei de licitações, que não existe hoje na Prefeitura de Taubaté, já deveria existir, não existe. Isso foi um susto para nós quando a gente chegou aqui, porque o tribunal já orientou fazer e não foi feito. Planejamento. Aparentemente, é por meio de planejamento que se chega ao tal do gastar bem. E para planejar, é preciso saber quais são as necessidades e estabelecer prioridades. Uma das formas de se definir isso é por meio da participação. O principal ator disso é a própria sociedade civil. Até hoje ela está alijada desse processo e quem diz isso não sou eu. Mas também os diferentes setores da prefeitura devem ter atuação direta no planejamento. Tudo indica que isso não acontece. No ano passado eu questionei o secretário sobre isso. Eu tenho a impressão que as secretarias elas não têm uma participação ativa na construção da LOA. Minha pergunta, eu estou enganado?
Eu acho que o orçamento participativo, inclusive, ele reforça, quando você apresentar a sua lei orçamentária para votar na Câmara, que precisa ser daquele jeito, porque não foi só a prefeitura que decidiu, mas houve a participação da população, da sociedade civil. Então, assim, os vereadores, na hora de discutir, vão, pô, peraí, é preciso minimamente respeitar isso, porque essa decisão não foi única exclusivamente de uma equipe da gestão, e sim de uma parcela da sociedade também. Então, a gente gosta muito da ideia, eu particularmente gosto muito da ideia, é lógico que precisa ser desenhado isso, tem muitas demandas para a gente resolver, que a gente vai resolvendo e ao tempo pensando e colocando isso em prática. Então, e essa participação, né, dos conselhos, da própria secretaria na organização e na elaboração do seu orçamento, né, passar um indicativo, né, para a Secretaria de Finanças, né, para depois ela colocar isso no orçamento e isso depois ser novamente discutido, né, através de minutas, para que cada um possa ter essa preocupação de poder participar, né. Envolver as secretarias nesses projetos para que o orçamento ele saia com aquilo assim. Isso é possível ser executado. Não adianta nada eu pegar uma peça orçamentária só para cumprir o que está na Constituição, só para cumprir o que está na Lei de Responsabilidade Fiscal, mas ela não ser executável. A prefeitura sabe e sempre soube o que deve ser feito. A participação é um direito de qualquer um de nós. A cidadania ela se dá também nos processos decisórios de políticas públicas. E cá entre nós, olho no olho, por saber do poder que a sociedade tem, é que os poderes constituídos nos querem distantes. Essa gente tem gosto por tomar decisões de gabinete, sem consulta pública. Não à toa, parece que nos últimos dias o mundo caiu. A Câmara Municipal, muitas vezes complacente, precisa fiscalizar e cobrar que os nossos direitos sejam garantidos. O mesmo vale para os conselhos de políticas públicas. No fim das contas, eu fiquei muito frustrado com essa busca por entender como a cultura participou do endividamento municipal. Conhecer e entender o nosso orçamento é importante porque ele é um dos mais relevantes indicadores de qualidade das políticas públicas de cultura. Aliás, é uma das fontes de dados para o Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais e para saber sobre o cumprimento das metas definidas nas conferências municipais e também no futuro Plano Municipal de Cultura. Por enquanto, as ferramentas de transparência são pouco eficientes. Apesar disso, é melhor que nada, tá? Tanto o Serginho quanto o Matheus deram garantias de que um novo portal está sendo elaborado e que provavelmente antes do segundo semestre a gente vai ter notícias sobre eles. Oremos. E a prefeitura ficou de me enviar o detalhamento das dívidas. Assim que chegar, eu divulgo nas redes do Almanac Europeu. É só procurar aí pelo nosso @. Fui.